Oi! Hoje resenho do conto King Kong versus Mona Lisa, de Olga Savary. Uma mulher encontra um homem forte e rude que, por sua vez, está diante de uma mulher enigmática e de uma beleza ímpar. Sim, os dois estão flertando e talvez seja o máximo que eu possa dizer sobre essa história sem estragar a experiência de quem ainda pretende ler. King Kong vs Mona Lisa foi publicado por Olga Savary em 1980. Esta autora nacional é mais conhecida por seus poemas. Praticamente ela só publicou livros de poesias e um de contos, justamente de onde foi tirado este texto de hoje. Além de suas poesias, ela também é tida por alguns como a primeira autora mulher a fazer um livro de poemas eróticos aqui no Brasil. Mas se você for cavucar um pouco a história, você acaba descobrindo que o livro da Savary, publicado então em 1982, não foi o primeiro, mas sim um lá da década de 1920, com outra autora mulher brasileira. Claro, o que importa é o texto de hoje, que sim, é um conto, mas ele esbarra muito numa prosa poética. O texto, a maneira de narrar da Savary é pura poesia, que aliás é o que torna o texto muito interessante. Se ele fosse apenas uma prosa comum, certamente ele não alcançaria grandes êxitos, porque não existe uma história de fato aqui neste conto. Não há um começo deste flerte entre os dois, entre o King Kong e a Mona Lisa. Talvez haja um meio, mas com certeza um final disso não há, não é de maneira alguma. Então o que importa mesmo é como a autora vai levando a essa história. Ou seja, como ela vai atribuindo alguns significados ali no meio, principalmente já pelo nome dos dois. Claro, são apelidos que ela colocou para o homem e para a mulher, uma certa definição, como cada um vê o outro, digamos assim. Aliás, tem até uma passagem bem interessante aqui, só para dar um pequeno spoiler, né? Que a mulher fala o nome King Kong e o homem, o bruto, pensa que ela está dizendo o próprio nome, né? E não combina com ela. Para você ver como é um sujeito de poucas capacidades e ela uma mulher mais inteligente, cheia de referências. Tem até o Pelé aparecendo ali, as pernas do Pelé. Minha avaliação do conto, logo de cara, já dá para perceber que seria um texto muito ágil, afinal de contas ele só tem 1,5 páginas, mas quando você começa a ler você percebe que ele é bastante cifrado, ele não diz diretamente o que ele é. Afinal de contas, esconder os personagens através dessas duas identidades, o King Kong e a Mona Lisa, não é só isso, tem muito mais. A gente não consegue entender de fato qual é a discussão ali da personagem narradora, que é, no caso, a Mona Lisa. Mas sim, a gente percebe pelo menos o interesse que ela tem por algo perigoso. Aliás, muitas vezes no texto você tem aquela sensação, será que são pessoas mesmo? Será que não são animais? Inclusive animais marcados? A gente pode fazer muitas interpretações aqui desse texto, mas claro, sempre a gente cai ainda que são duas pessoas, são um casal se conhecendo, um casal totalmente distinto um do outro. E a única coisa que pode unir eles é realmente o amor ou o desejo sexual. Um detalhe interessante é que esse texto da Olga Savary tem uma dedicatória para Zélia e o Ariano Suassuna. Então a gente também pode deduzir que ela tenta, a autora, emular um pouco a obra do escritor brasileiro, que era muito fantasiosa para dizer o mínimo. Digamos que é uma pitada de homenagem junto com a sua obra já, com aquele teor erótico.
De qualquer forma, é necessário que cada um leia esse texto e tenha a sua interpretação, porque é justamente isso, ele se pretende a dar possibilidades para cada novo leitor. Cada um enxerga o que quiser e está de bom tamanho, não está errado. Literalmente é uma obra aberta, ou uma parceria com o leitor, como pensam alguns. Então, para King Kong versus Mona Lisa, eu atribuo 4 asteriscos. Bom, é isso. Confira amanhã a última da trinca de resenhas dessa semana dos 100 melhores contos brasileiros do século. E, enquanto o vídeo não chega, curta esse daqui, assina o canal e confere as dicas aqui do lado de outros projetos de contos. E até mais.